terceiro bloco, vou puxar o Ivan aqui para a gente falar um pouco sobre a nossa indústria do esporte, porque essa é uma indústria que muitos jovens têm desejo para trabalhar. A gente vai contar também o que a gente enxerga na liderança no mundo esportivo, aproveitar que você está aqui com a tua bagagem, o que você pode dividir quando a gente fala esporte. Eu adoro esse tema porque esporte tem tudo a ver com o mundo corporativo, né? Primeiro disso, né? Eu acho que vestiários, desafios, liderar, problemas, crise, é tudo que acontece no mundo dos negócios. Com a tua bagagem, o que a gente pode falar aqui para quem está ouvindo a gente sobre liderança no esporte? O que o esporte ensina para a gente? Como é que é ser líder no esporte? Ainda mais você, faixa preta, último dan, né? Como diz lá na minha terra. O que você pode dividir com a gente aqui? Olha, eu acho que você que está nos assistindo provavelmente se trabalha, né, ou vai trabalhar, em qualquer que seja a indústria, provavelmente já participou de algum treinamento, alguma convenção de vendas ou de negócios, onde os exemplos, o palestrante podia ser alguém relacionado ao esporte, ou os exemplos que se usam, as frases, né, ditas, famosas, de gente relacionada ao esporte, os grandes ídolos, né? Então, quantos exemplos mundo afora, no Brasil, a gente já teve? Pode ser o técnico, pode ser o jogador, pode ser um esporte coletivo. Então, eu acho que o esporte ensina muito, ensina para o garoto, para a garota, desde sempre, desde criança. Eu acredito nisso, né? Para as minhas filhas, acho que o esporte ensina muito, arte marcial ensina sobre disciplina, ensina sobre trabalho em equipe, ensina sobre ganhar e perder, que coisa tão importante que é aprender a perder. Ganhar é ótimo, claro que é, mas aprender a perder e seguir adiante, né? Ensina sobre respeito, sobre hierarquia, ensina sobre evolução. Ninguém nasce sabendo o esporte. Você pode ter uma aptidão, mas não quer dizer que você vai nascer bom. Você precisa aprender aquela história que para você ficar bom em alguma coisa, você precisa repetir, repetir, repetir. E às vezes é difícil, né? Crianças que fazem desde pequenas, natação esporte tão incrível, né, como prática, mas experimenta se profissionalizar em natação para você ver que difícil que é, né, aquele negócio solitário todos os dias, aquele barulho de água no ouvido e tal, não é fácil, né? Então imagina que coisa, quantos treinamentos para você, talvez no dia anterior não dormir bem e naquele dia por milésimos você não conseguir evoluir. Então assim também como o atletismo ou esportes coletivos que você vai conhecer e saber que o que acontece no vestiário tem impacto direto na quadra, a relação com o técnico, que às vezes é mais rigoroso, que às vezes é menos rigoroso, é mais complacente, isso também traz resultado. Então, acho que o esporte, de maneira geral, ele ensina muito e por isso eu, além de gostar, eu sou enviesado, porque eu amo todo tipo de esporte, paro para assistir, sou um consumidor muito feroz de qualquer tipo de esporte, me interesso por, inclusive, novas modalidades e tudo, então, grande parte da minha agenda é tomada por acompanhar este esporte. Óbvio, né, o meu negócio hoje é o surf, de novo, um esporte que é incrível, que tem tantos aspectos, né, e que a gente tem feito esse trabalho. E que você está liderando... De expandir, né? Não, você está liderando uma mega mudança, né? De expandir esse alcance, né, do surf que a gente tem feito com essa geração que está aí maravilhosa, ganhando tudo e orgulhando o Brasil. Então, acho que o esporte tem esse lado. Agora, tem um outro aspecto que é a liderança dentro da indústria do esporte, né, Jamal? Então, a indústria do esporte brasileira, ela também passa por uma transformação. Sim. E tem esse aspecto da liderança dentro da indústria do esporte, que eu acho que é um tema que a gente também pode tratar e que também tem características interessantes, considerando esse momento de transformação. Porque acho que tanto eu quanto você, a gente pegou uma fase no esporte que o líder é aquele cara que era indicado, que tinha proximidade, mas muitas vezes ele não tinha o conhecimento, né? A gente veio de uma geração assim no esporte, né? Lá atrás, hoje a gente está vendo um outro movimento, né? Às vezes, como eu estou mais próximo ao futebol, por exemplo, o futebol está se transformando, a gente critica a indústria, mas a gente tem que falar também o que está mudando, né? Então hoje você vê os clubes assim se preocupando em ter profissionais mesmo especializados em cada área, ainda é um mercado muito fechado, difícil para quem quer entrar. Acho que você deve viver isso muito nos teus cursos, que a galera que quer entrar no esporte tem uma dificuldade de acesso, né, a entrar nesse negócio, mas
a gente está vendo uma mudança na transformação de algumas modalidades. Eu diria, a sua, por exemplo, pô, você está sendo um líder atual que transformando a indústria, né? Eu tenho o maior orgulho de falar que, pô, eu sou um homem da experiência. Quando a gente pega um evento, como você fez essa última etapa em Saquarema, que você vê as ativações que você proporcionou para um evento de surf, né? Quer dizer, pô, você pensou fora da caixa. Quer dizer, o público está lá, mas ao mesmo tempo você depende da natureza, que muitas vezes ela é mais silenciosa com você e te deixa um dia parado. O que eu faço nesse dia? Aí você tem que ter uma cabeça diferente para entreter o público. Então, eu digo assim, acho que esse é o perfil do líder, né? Não sei se você concorda comigo que o líder no esporte hoje, ele precisa ter uma mente articulada, né? Ele precisa entender muito do nosso negócio chamado experiência, né? A jornada que você lida ali com o seu cliente, né? No teu evento ou com a tua equipe, né? Você acredita muito nisso, que a gente tem que ser hoje um líder no esporte, ele tem que ter essa mente multidisciplinar, ele precisa entender de pessoas, mas ele precisa entender de mais coisas que além de simplesmente de liderar pessoas? Sem dúvida, eu acho que quando a gente pensa num negócio convencional, é muito normal a gente ouvir lá a tal da frase do foco no cliente, né, Jamal? Então, o foco no cliente é algo também válido, super válido para o mundo do esporte. Acontece que o cliente do esporte é um cliente apaixonado, e um cliente apaixonado é o que a gente chama de fã. E aí a gente, né, o mercado esportivo, acho que a NBA é especialista em fazer isso, um exemplo, né, de colocar o fã no centro, né? Em inglês eles chamam fan-centric strategy, né? A estratégia de colocar o fã no centro. E ao colocar o fã no centro é olhar que o poder está no fã. Então, como que eu posso entender o que o fã espera de mim ou imaginar o que eu posso oferecer, que pode ser bom para esse fã, não necessariamente ele está esperando alguma coisa, mas eu posso surpreender ele e a partir daí desenhar a estratégia de trás para frente. Óbvio que quando você está no esporte de alto rendimento competitivo, existem algumas limitações, como você bem falou, no nosso esporte tem a natureza, existem limitações. Então, como você cria um produto que seja interessante e relevante? Eu acho que a palavra que eu uso, sem dúvida nenhuma concordo com essa multidisciplinaridade que é requerida por qualquer líder do esporte hoje em dia, e diria também adaptabilidade, Jamal, porque dependendo do esporte que você for tocar, ele vai ter uma curva de maturidade diferente e uma necessidade diferente também. Muitas vezes, vocês vão reconhecer rapidamente o que eu estou falando aqui, o Brasil ele tem uma memória curta. Uma memória curta que, por acaso, em países como os Estados Unidos, não é tão assim. O Brasil ele tem ídolos do passado que são rapidamente esquecidos. Quantos medalhistas de ouro você lembra agora, nesse minuto, que o Brasil teve nas últimas 3 Olimpíadas? Então, a gente esquece, gente. A gente esquece. Se você não cria motivos, e olha que a Olimpíada é o maior palco esportivo do mundo. Ganhar uma medalha de ouro não é simples, pessoal. Aliás, ganhar uma medalha não é simples, mas ainda mais uma medalha de ouro em qualquer modalidade. Então, tem que considerar esses aspectos, considerar também que o Brasil ainda tem uma atenção muito voltada ao futebol e para ganhar relevância, sendo um outro esporte, existe a necessidade de uma estratégia muito bem desenhada. Então, o líder ele precisa, sim, se adaptar e se adaptar ao que é a realidade de cada esporte que a gente estiver falando. É claro que cada um, eu conheço bem as do surf, né? De algumas outras modalidades, porque tenho amigos, porque conheço, porque estudo, mas acho que é importante essa ideia da adaptabilidade, que também vale para qualquer líder de qualquer outro negócio, porque o mercado muda o tempo inteiro. Agora, o mais importante, Jamal, independentemente do negócio que você tiver, sobretudo se for de mídia, esporte, entretenimento, é essa ideia da atenção. Hoje em dia a gente vive o que a gente chama, tem livros sobre o tema, sobre a economia da atenção, que basicamente consiste em dizer que nós, como seres humanos, hoje a gente tem nossas horas muito mais ocupadas do que a geração dos nossos pais, ainda mais do que os nossos avós. As horas de lazer nossa, apesar da gente querer ter lazer
todos os dias, nossos pais tinham lazer nos finais de semana, né? E os nossos avós tinham lazer só nas férias. A gente quer ter um pouco de lazer todos os dias. Apesar disso, a verdade é que a oferta de entretenimento ela é gigantescamente maior. Então, não adianta, se eu sou esporte, eu preciso entender que eu não estou concorrendo só com o esporte, eu estou concorrendo com o streaming, eu estou concorrendo com qualquer outra hora livre que possa ser consumida naquele momento de lazer. Considerando que as crianças de hoje em dia, não sei quem está me assistindo, mas eu estudava meio período, não estudava período integral. A maioria das crianças hoje dos colégios particulares, pelo menos estudam em período integral. Começa às 7 da manhã, vai até 3h30, até 4 da tarde. Ou seja, o currículo esticou. Você precisa saber idiomas. Estou pensando do ponto de vista de se tornar competitivo no mercado hoje em dia, né? Isso infelizmente ainda não é realidade nas escolas públicas, tomara que seja, mas mesmo assim, o profissional competitivo hoje, ele precisa chegar pronto com 18, 20 anos ali, com 22 anos, 23 anos, estiver entrando no mercado de trabalho, com um sortimento de competências muito mais exigente do que da nossa época, né? Hoje em dia as escolas ensinam coding, ensinam programação e espera-se que essas crianças saibam disso. Então, que esses adolescentes, jovens e entrantes no mercado de trabalho saibam disso. Então, esse tempo de consumo, que ele cada vez se diminui mais, apesar de ter cada vez mais oferta, faz com que você concorra com todo mundo. E saber, então, mapear a sua concorrência e buscar fatores para criar relevância no seu produto esportivo é o desafio de qualquer gestor. Você sabe que eu estou há 20 anos empreendendo, né? Como você bem falou, eu tive uma carreira muito mais de empreendedor que para praticamente participar de uma empresa, né? Essa nossa visão que você está acabando de colocar para a gente aqui, ela cabe muito no empreendedorismo também, porque muitas vezes as pessoas não conseguem ter a oportunidade de acessar o esporte e acabam, em paralelo, pensando em criar algo em paralelo para trabalhar com o esporte, né? Independente, sendo empreendedor. Foi meu caso, por exemplo, né? Mas eu acredito que eu tive eu acabei, um ponto que quero ressaltar que você disse, eu acabei me especializando, criei uma especialidade. Eu me apaixonei por experiência, eu me apaixonei quando eu comecei a falar sobre experiência, sobre essa coisa emocional, né? Depois eu fui me adaptando ao longo do tempo, né? Eu nasci muito com esse lado emocional, né? Hoje eu falo que eu tenho que criar momentos emocionais no esporte, mas eu preciso entender da escala digital, né? Se adaptar ao momento, né? A entender hoje eu estou num grupo que eu preciso entender de marketing de influência, o esportista como influenciador. Então, todos esses temas que são muitas vezes novos para a gente, né, tornam o desafio do líder, né, de você parar e ter que estudar novamente, né. Hoje eu olho a minha filha, eu tento provocar ela muito com o esporte, porque a gente falou, o esporte traz princípio, traz disciplina. Por quê? Porque com toda certeza essa preparação, ser líder hoje no esporte é muito mais difícil que há 2 anos atrás. A vida é muito dinâmica. Eu imagino para você, e isso eu queria te ouvir, você veio de mercados completamente, assim, apesar de ser esportivo, eram mercados diferentes, né? Esportes diferentes, né? No surf hoje, o que você poderia falar assim, que foi algo que você poderia dividir com a gente como um destaque positivo e um destaque que você acredita que ainda você tem a melhorar como líder nesse esporte que tanto cresce? Uhum. Olha, eu acho que primeiro, no surf, o cenário que eu encontrei foi um cenário que, do ponto de vista esportivo, ele já era um destaque espetacular. Eu fui trabalhar na Liga em 2019, o Brasil já era tricampeão mundial, o Gabriel Medina já era bicampeão, o Adriano de Souza tinha conquistado em 2015 o título mundial, em 2019, quando eu comecei, então há 4 anos atrás, o Brasil já era tricampeão mundial. O que acontece é que a gente tinha uma estratégia baseada em evento e não uma estratégia baseada em plataforma, né? Então a gente realizava o evento e depois, quando terminava o evento, a gente
esperava o ano que vem e falava de novo. E, obviamente, as conquistas, né? A mídia sempre dá uma atenção maior às conquistas, mas que essas conquistas necessariamente elas tinham aquele momento de aparição, elas não mantinham essa sustentação, né? Que é o que a gente fala em mídia, da importância do alcance e da frequência, né? Então é importante você falar com bastante gente, mas é importante você também manter a frequência. Caso contrário, acontece o efeito Olimpíadas, que eu falei para vocês, onde você tem um alcance enorme do medalhista, que é muito noticiado, e depois de 3 semanas as pessoas começam a ter dificuldade de lembrar o nome do medalhista. Então faltou frequência. Teve alcance, faltou frequência. Então os dois são importantes para a gente manter essa manutenção. O que eu tenho trabalhado desde então é nisso, não só aprimorar a nossa estratégia de eventos, trazendo essa componente de entretenimento, trazendo essa construção que apoia os atletas a se transformarem em personagens, em ícones que vão além do esporte. Algo que o Gabriel Medina, o Ítalo Ferreira, o Felipe Toledo agora já conseguiram fazer e outros tantos seguem nesse caminho, porque à medida que você rompe a bolha daquela comunidade, você começa a ser atraente para novos parceiros comerciais e você começa a fazer parte de pautas que você não fazia até então. Nós conquistamos pela revista, fomos listados pela revista JQ, que é uma publicação importantíssima mundo afora, como um dos melhores eventos para assistir ao vivo do mundo. Na mesma lista está Roland Garros, na mesma lista está o GP de Mônaco. Então, para nós é um orgulho enorme como produtor de evento ter, né, tá o nosso evento, né, o Vivo Rio Pro, listado lá entre um dos melhores eventos para assistir ao vivo do mundo. Mas a abordagem, Jamal, é a abordagem de plataforma. É essa abordagem da gente olhar o negócio 365 dias por ano como algo relevante. Falando não só da temática de performance, mas de outras temáticas que são legítimas ao mundo do surf. Sustentabilidade, igualdade, o lifestyle, que é o estilo de vida do surf, e assim tendo a capacidade de falar com uma audiência potencialmente maior. Agora, à medida que você vai crescendo essa audiência, você vai encontrando níveis diferentes de dedicação, de número de horas consumidas, e ao mesmo tempo é muito importante você, como gestor, entender o que é importante para cada audiência, sempre mantendo o cuidado de não perder a essência de onde você veio. Nós somos a Liga Mundial de Surf, a World Surf League, ou seja, nós somos competição de surf, mas nós também somos lifestyle, nós também somos sustentabilidade, nós também somos igualdade. Não é não é ou, é e. É assim que a gente cria o nosso produto e esse produto passa a ser interessante, criando uma plataforma para elevar a voz e a aparição dos nossos atletas, que são as grandes estrelas, né, que criam, que tem esse magnetismo da torcida, sobretudo nesse momento do Brasil, que tem um elenco, né, que o povo, né, acostumou-se a chamar de Brazilian Storm, essa geração tão incrível, sempre com a preocupação não só de elevar as vozes e dar oportunidade para esses atletas aparecerem, atrair parceiros comerciais, viabilizarem suas carreiras durante o que estão fazendo agora e depois também no pós-carreira, algo tão importante no mundo do esporte, já que normalmente as carreiras costumam ser curtas, e também aproveitar esse momento para construir a próxima geração. A gente já assistiu no Brasil ídolos que não tiveram sucessores ou sucessoras, né? Eu tenho certeza que, quando eu estou falando isso, você está lembrando de ídolos que já tiveram esportes, que já tiveram o seu momento de glória e que, por quaisquer que sejam os motivos, e cada um vai ter uma explicação, parou ali. Então, eu acho que isso sim reside no nosso desafio e está lá no nosso business plan, no nosso plano de negócios, quais são as estratégias que a gente utiliza para pavimentar a palavra feia, né, para a gente estar no mundo do surf, mas criar caminho, para que as novas gerações possam continuar sustentando essa paixão crescente e esse consumo crescente, interesse crescente pelo surf. Assim a gente cresce a indústria, assim a gente faz com que outros esportes, além do futebol, tenham atenção, atrai parceiros comerciais relevantes, como diversos que fazem parte, que são parceiros nossos, líderes de mercado, e a gente é muito cuidadoso com isso, e também, e quer ser, né, aprende muito com outros concorrentes, sem dúvida nenhuma, com outras modalidades, mas quer também servir de exemplo e ser inspirador para essa geração. Eu destaco, olhando vocês assim, que você foi muito feliz em criar um ecossistema muito legal. Um ecossistema que acho que vocês têm a preocupação até mesmo hoje acho que
vocês olham, por exemplo, para uma marca para ver se ela tem os princípios que o seu ecossistema tem. Então, se você tem uma marca que talvez queira te patrocinar e ela não tem um DNA de sustentabilidade, não tem um comportamento legal de mundo e tal, acho que é um princípio muito legal que eu vejo que vocês não tem dinheiro que pague isso, né? Tem um princípio que faz parte dessa comunidade, né? Quando a gente fala. E aí você cria audiência, né? Porque hoje eu estou interessado não só a ver uma etapa, mas eu estou interessado em saber por que você está fazendo, o que o ecossistema está fazendo de legal de tirar lixo do oceano, por exemplo, né? Quem curte muito comportamento positivo, né? Então acho que essa foi um destaque que eu acho que você como líder desse esporte, você trouxe isso muito à tona para a gente, né? A lógica aqui é a lógica da comunidade, Jamal. Quando você constrói, quando você pensa nessa construção de base de fãs, a palavra que melhor resume é construção de comunidade. E construção de comunidade tem a ver com conhecer comportamentos e em criar uma relação. Essa relação ela precisa ter verdade. E ela não pode, né? E se sustentabilidade, para usar o seu exemplo, é uma das verdades, um pilar de posicionamento inegociável da Liga, faz sentido associar a nossa marca a uma empresa que já teve histórico de poluição dos oceanos, que é onde acontece o nosso campo de provas? Não faz sentido. Legal. Mas às vezes o valor do patrocínio é milionário. Aí você fala não, né? E você fala não para esse valor, né? É uma limitante, cria limitações. Então, também é importante você, como gestor e como gestora de negócios, considerar que muito se fala hoje no mundo ESG do propósito. E quando você estabelece propósito, é bastante importante você entender que você está tomando partido. E ao tomar partido, tomando posição, você está falando não para certas coisas. Que eventualmente, até do ponto de vista comercial, poderiam parecer atraentes. Legal. Mas, se você definiu que é esse caminho que você vai seguir, você está mostrando que esse não já está dito antes mesmo da conversa acontecer. Muito legal. Vou aproveitar que você tem uma história muito bacana aí no esporte. Agora vou fazer vamos sair um pouco. Vou fazer umas perguntas mais, eu diria, mais interessantes. Assim, quando eu falo interessantes, quero saber teu pensamento. Se você tivesse que, assim, na tua carreira, na tua jornada, assim, destacar 3 grandes líderes no esporte, quem que você poderia contar pra gente aqui? Alguns. Eu acho que o fundador da Red Bull, Dietrich Mateschitz, acho que o primeiro, na minha opinião, quem trabalha com marketing esportivo, como é o meu caso. As pessoas têm ídolos, eu também tenho os meus, e o Dietrich Mateschitz criou uma marca que talvez seja uma das marcas mais desejadas e mais admiradas, que é a Red Bull, que a gente tem a sorte de ser patrocinador da WSL, a gente trabalha junto com eles e tem várias outras marcas, inclusive a Monster também é nossa patrocinadora em outro produto, em outra plataforma, mas eu acho que que nos deixou, na verdade, o ano passado. Eu tive a chance de conhecê-lo uma vez, fui apresentado, mas conheci a história. Na verdade, sou muito admirador. Acho que, então, do ponto de vista de fora do campo, mas alguém tão importante, né? Fora do campo de provas, fora do mar, fora da quadra, mas que foi tão importante e até hoje criou essa marca que é propulsora, né? do esporte em tantos aspectos e tão admirada. Acho que o Bernardinho é uma referência importantíssima para nós, acho que para o Brasil, um técnico multicampeão, sem dúvida nenhuma, né, que tem um estilo tão de liderança. Ele fala bastante de liderança, se transformou em professor e tudo mais e tal, um cara multifunção, né? Mas quem conhece a história do Bernardinho, eu sou alto, tenho 1,98 m, joguei vôlei, faz parte da minha infância, aquele modelo, né, o Zé Roberto também, um ótimo ídolo, né, um grande nome do esporte, sem dúvida nenhuma, mas acho que essa geração do vôlei que inspirou no esporte coletivo, que é tão difícil. Criar sistematização e conquista no esporte coletivo, né? E o Bernardinho tem uma coisa que pra gente hoje, a gente olhando de fora, você fala assim, caraca, ele conseguiu ter tanto resultado, ser um líder tão bacana, e o estilo dele completamente louco na beira da quadra, né? Ele gritava, ele pulava, ele gesticulava. Você falou assim,
caramba, ele conseguiu muitos resultados, mas se você para avaliar assim, todo mundo hoje gostaria de um técnico, né, de vôlei assim, olha, vamos, bloqueia, porque a gente tem que ser falar corretamente com as pessoas, com os liderados. E ele vai, assim, ele é pura energia, né? Quando a gente olha o Bernardinho, né? Eu falo assim, foi excelente tua dica, mas eu digo assim, o estilo de liderança dele, acho que é um negócio que, cara, às vezes hoje, o líder mesmo no esporte, às vezes a gente se preocupa muito como a gente vai falar com o nosso time, né? Às vezes você está numa maior boa intenção, você quer falar, galera, vamos lá, vamos ganhar. Mas às vezes os caras, eles se retraem às vezes, né? O movimento hoje é mais difícil, super. né? Comunicação não é o que você fala, é o que os outros entendem. Né? Então, eu falo isso direto. Super importante. Eu evito hoje de escrever pra caramba. Eu prefiro pegar o telefone e ligar pra pessoa, porque ela se faz entender, pelo menos, do que eu tô falando, do que quando eu escrevo, ela pode ter 3 milhões de interpretações do texto, que às vezes eu tô numa maior boa intenção. Mas adorei o Bernardinho. E o terceiro... Eu acho que o terceiro tem tantos nomes que são inspiradores. O nosso incrível e saudoso Ayrton Senna. Esse era fera mesmo. Né, o próprio Michael Jordan. Eu cresci com a geração do Michael Jordan. Assisti recentemente o filme Air. Se você não assistiu, recomendo assistir o filme Air, que está na Amazon Prime. Vale muito a pena assistir. Todos os heróis do surf, que eu tenho o prazer de conviver com eles. O Gabriel Medina, o Felipe Toledo, o Ítalo Ferreira, a Tati Weston Webb, o Iago Dora, o João Chianca, tantos outros. Não vou falar, não quero ser indelicado de não falar o nome de alguém aqui. Mas essa galera é fera também, né, Ivan? Estão moldando, né, essa geração que já há 10 anos domina esse esporte. Acho que eles estão transformando um esporte, uma geração que realmente está transformando. E mais interessante que eu falei aqui, né? O Brasil teve várias referências individuais, né, que fizeram. Então, o Guga, o próprio Falcão no futsal, Ayrton Senna na Fórmula 1, Anderson Silva no UFC. Teve vários exemplos dessas figuras que mudaram o tamanho do esporte. O Brasil, claro, tem o Gabriel, que é tricampeão mundial, o Felipe Toledo, que agora vai disputar o bicampeonato, o Adriano de Souza, o Ítalo, que além de campeão mundial, é campeão olímpico e tudo. Essa pluralidade de vários atletas que estão transformando o alcance e o tamanho do esporte num país de mais de 200 milhões de pessoas. Não é pouco, é realmente admirável o que eles estão fazendo, junto com a Tati, com a Silvana Lima, com as meninas da nova geração que estão chegando também. Então, transformar um esporte é algo muito louvável. Então, meu respeito, admiração a todos eles. Com certeza. E de verdade, né? E os antecessores também que vieram e que foram os ídolos dessa geração que aqui chegou. É claro que eles tinham que se inspirar em alguém, né? Um pouco, né? O Gabriel, quando ganhou em 2014, ele cresceu se inspirando em atletas. A mesma coisa, né? A geração de ouro do Brasil, que começou em 92 com a conquista de Barcelona, se inspirou na geração de prata. O esporte é assim. Quem pratica um esporte se inspira em ídolos, né? E esses que são os ídolos que inspiraram os nossos atuais ídolos também merecem muito respeito. Então, eu acho que é isso que faz a diferença. Eu tenho, de novo, né, tenho a sorte de estar participando dessa transformação e o desafio de tentar fazer fora da água algo proporcionalmente tão legal e tão bom do que eles têm feito dentro da água. Olha, eu vou aproveitar, já que a gente está chegando ao finalzinho do nosso papo aqui, primeiro dizer para você o seguinte: você é uma inspiração para mim. Sempre te acompanhei, então para mim hoje é um dia muito especial de poder bater esse papo contigo, porque eu tô aqui fãzão, né? Tipo, às vezes a gente quando trabalha, eu trabalho muito com futebol e a gente vê muito jogador, né? Assim, os ídolos e tal. Às vezes você olha assim e você fala assim, pô, eu tô do lado desse cara aqui, que se eu fosse torcedor do time dele, assim, na posição que eu tô, muita gente daria qualquer coisa, né? E às vezes a gente que trabalha com esporte, você vê lá teu ídolo, você gosta dele, mas você tem que chegar, você não pode ser torcedor, né? Vai lá, quero tirar uma foto, quero te abraçar. Você tem que manter, né? Manter aquela coisa de serenidade, né? Então hoje eu mantive a minha serenidade com você aqui. Obrigado. Outra coisa que eu queria que você aproveitasse esse momento para dar o teu recado final para a gente, que muitas vezes a galera que está assistindo a gente aqui quer empreender, tem o seu próprio negócio, tem o seu próprio comércio,
tem as suas dificuldades de liderar. Muita gente, às vezes é difícil, não é um fato fácil para ninguém, né? Liderar deveria... Às vezes a gente vê muito curso de academia de líderes e na prática, né, é o que você acabou de dizer. Muita gente sobe no palco, fala sobre empreendedorismo, ou fala sobre negócio, ou fala sobre liderança, mas nunca sentiu a dor, né, na carne da perda, ou de ter quebrado, como sendo empreendedor, ou ter uma dificuldade, né? Qual é a mensagem que você daria para a gente hoje, para a gente encerrar com chave de ouro aqui, uma mensagem para quem quer ser líder, alguma dica de plug and play, algum segredo que para você foi super bacana e a gente pode praticar no nosso dia a dia, né? Olha, eu acho que responsabilidade, eu acho que é importante escolher os seus ídolos e ser fiel aos modelos, porque isso é sempre uma inspiração. Lembrar também o que nos faz, ou o que te faz, que está nos assistindo, acordar cedo todos os dias. Verdade. O propósito é diferente para cada um de nós. Para alguns vai ser a família, para alguns vai ser as filhas, para outros vai ser o sonho de ocupar uma posição, para alguns vai ser ser bem-sucedido, para outros vai ser o orgulho que quer mostrar para o pai, então, ou para a mãe. Então, é importante você mapear isso, porque a vida profissional, ela traz muitos altos e baixos, e é importante você lembrar bem aquilo que te faz acordar cedo todos os dias, para que nas horas difíceis você possa continuar seguindo e não desistir, porque como toda a biografia de gente bem-sucedida, que é muito legal ler, você vai ver lá que somos todos seres humanos, todos temos nossas dificuldades, nossos medos, nossas vulnerabilidades, e às vezes, quando você olha uma pessoa assim, parece tão bem-sucedida ou tão distante, parece que essa pessoa não tem problemas. Confie, todo mundo tem problema, todo mundo tem medo, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem suas inseguranças. Todo mundo já teve vontade de desistir. E o que difere, né, normalmente aqueles que chegaram dos que não chegaram, por mais clichê que isso possa parecer, é de fato não ter desistido. Mas não importa não ter desistido, o que importa é que não desistiu por qual motivo. Então, identificar qual é esse motivo individual, eu acho que essa sim é uma regra que vale para todos nós, que faz a diferença na vida das pessoas. Eu tenho os meus e é isso que me faz acordar cedo todos os dias, e tem muito mais por aí. Então, a vida é feita de ciclos, de jornadas, né? Então, eu tenho curtido muito, para fechar aqui a minha jornada no surf, e para mim é um prazer não só ter a chance de trabalhar com isso, mas também participar de ocasiões como essa. Então, obrigado pelo convite de estar aqui, Jamal, e parabéns por toda a sua trajetória, por ser esse cara especial, alto astral, energia boa, sorriso no rosto de sempre tão incentivador, ser um exemplo para a indústria de esporte, de empreendedorismo, e agora nessa nova jornada do Experiência 360 com a Galícia, que com certeza sucesso no projeto. Obrigado, querido, obrigado de coração. Gente amiga, fantástico, queria agradecer a você que tá aí com a gente até agora. Como eu falei, o Ivan é uma pessoa fantástica, acho que ele trouxe muito conhecimento, compartilhou com a gente muito conteúdo para você aproveitar aí na tua jornada. Esse é o objetivo do nosso espaço aqui, do nosso programa, é trazer uma mensagem para que você, às vezes uma frase, um texto, um pedacinho, consiga levar para você uma mudança no teu dia a dia, transformar, como o próprio Ivan falou, nós todos temos medos, temos dificuldades, vontade de desistir, mas aquilo que nos move é o que nos leva a lugares que muitas vezes a gente considera impossível. Eu nunca imaginaria um garoto lá de Paquetá, que escrevi meu livro Destino do Passageiro, um dia poder estar sentado aqui com você e com o Ivan contando essa história tão bacana que a gente está contando aqui. Então, para mim, uma honra. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo. Até em breve. Valeu. Obrigado.